Bom dia! Hoje a tia está aqui como mediadora do material escolar do segundo ano que vocês receberam em casa, tá bom? Então essa semana nós vamos ver o que? Um gênero textual chamado notícia. A gente tem vários tipos de gênero textual. Tem o poema, tem a notícia, tem os contos de fadas, tem muitos outros, tá? Gênero textual. Essa semana o gênero textual é notícia. Então, como é que vem a notícia? Vem informar para você alguma coisa, tá? Quais são os veículos de comunicação que nos dão notícia, tá? Na página 5 nós vamos ver são revistas, jornais, a internet, a televisão, são veículos de comunicação que nos dão notícia. E mergulhar na beleza do Rio de Janeiro, que é a nossa notícia dessa semana, mergulhar na beleza porque o Rio de Janeiro é uma cidade bela que atrai turistas de toda parte, tá? Então, na página 6, nós temos os nossos pontos turísticos. Não são todas as pessoas que conseguem visitar esses pontos turísticos. Olha, citam 3, o Campo de Santana, o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar, tá? Mas precisa de quê? De dinheiro. A gente precisa pagar passagem, precisa pagar a entrada. Então, por isso, a gente tem que calcular os custos e saber se o papai e a mamãe podem nos levar para esses pontos turísticos. Mas temos outras alternativas se nós quisermos escrever, falar sobre esses pontos turísticos. Nós podemos pesquisar na internet como são esses pontos turísticos e aí escrever sobre eles, tá? Então, eles pedem aqui na página 6 para vocês criarem uma notícia sobre um amigo que é um cãozinho, tá? Esse cãozinho pode ser um cãozinho que a gente adota, tá? Ou um cãozinho que vale muito dinheiro. Que o cãozinho, que às vezes é de raça, quando o cãozinho é de raça, nós temos que gastar dinheiro para comprá-lo. Mas ou de raça ou adotado, tá? Às vezes o adotado também tem raça bonita, né? Às vezes a pessoa joga fora animal bonito, o animal de raça, que é a mesma coisa do vira-lata. Todos os dois devem ser amados da mesma maneira, tá? Então, para que o animal, eles pedem para você escrever sobre quais as características, uma notícia sobre o seu filhote, que tal ganhar um amigo. Então, aí para você ter essa notícia, você ler e querer ter esse cão na sua casa, essa notícia tem que ter interessante. Então você tem que tornar essa notícia interessante. O que esse filhote tem que ter para você gostar dele? Esse cão deve ter. Ele deve ser manso. Ele tem que ser adulto ou filhote. Filhote é mais brincalhão, então você tem que escolher, tá? Ele precisa ter raça, uma raça pura, uma raça bonita, ou pode ser um cãozinho vira-lata legal, bonito, que gosta de brincar. Ele deve estar vacinado, ele deve ser brincalhão. Então você tem que botar tudo que você gosta no seu texto. Porque assim, quando as pessoas lerem, igual você estiver lendo o teu texto, você vai ficar com vontade de ter esse cãozinho na sua casa, tá? Então esse animal você tem que ter responsabilidade com esse animal. Ele tem que ter a vacina dele, ele tem que ter uma vacina, ele tem que ser vacinado, você precisa catar as pulgas, você precisa dar banho nele, você precisa levar ao veterinário. Então não ter um cãozinho, não é só você pegar o cãozinho e largar para lá. Você tem que cuidar do bichinho, hein? Vamos lá, vamos cuidar. Então, na outra página, na página 7, nós temos as notícias, você vai ter que criar mais notícias, produzir mais textos. Então você está vendo, são as praias do Rio de Janeiro, Cristo Redentor e um outro cartão postal do Rio de Janeiro aqui, tá? Então, você tem que escolher um cartão postal para você contar uma notícia sobre ele. Então, quando você vai criar uma notícia, você tem que pensar sobre ela. Olha, se você nunca foi em uma praia, você pode ver a praia pela internet, pela televisão, e você, com a sua imaginação, criar um lindo texto. Tá? A gente não precisa estar
fisicamente no lugar para que a gente possa escrever sobre ele. Então, o Cristo Redentor é o cartão postal da nossa cidade. Aí você pode inventar. Que tal inventar que o Cristo Redentor é uma estátua? Ele pode precisar de reforma. Aí você pode contar que os pedreiros, que os engenheiros estão preparando andaimes para subir lá no Cristo Redentor com segurança e fazer uma linda reforma e restaurarem a estátua para que ela fique linda para apresentar aos turistas que vão lá, os turistas, as pessoas que vão lá vê-la, né? E sobre a praia, o que você poderia escrever? Que a gente tem lindas praias e que as praias, a notícia é que as praias estão com poucas pessoas devido a essa pandemia do coronavírus. Você pode inventar um texto que as praias têm poucas pessoas, uma notícia, tá? Dizendo que as praias hoje em dia estão com poucas pessoas por conta da pandemia que assola todo o planeta Terra, não é? Aí então, depois da página, aí você tem que pensar se você colocou um título, e no título você tem que usar a letra maiúscula, se você colocou o assunto da notícia, se você vai falar sobre praia, Cristo Redentor ou outro ponto turístico, se você falou algo importante sobre esse ponto turístico, se você colocou a imagem na notícia, você pode colocar uma imagem da notícia recortada de algum lugar ou desenhar, tá? E escrever sobre ela, tá? Então, mãos à obra, vamos trabalhar. Aí na página 9, a gente tem a Vale Brincadeira. Vale Brincadeira é porque a gente está em tempo de pandemia e nós temos que inventar dentro da nossa casa brincadeiras para que nós nós possamos nos divertir sem gastar dinheiro, que seja uma brincadeira legal, que possa a família toda brincar e se divertir, não é? Então aqui, esse menininho da nossa história, ele vai brincar sobre, é Felipe o nome dele, ele inventa uma brincadeira, essa aqui é um texto, né? A brincadeira dele é sobre a dedanha, aquela brincadeira que a gente fala dedanha, e a gente sorteia uma letra do nosso alfabeto e começa a brincadeira com nome de cor, fruta, lugares, animais. E é uma brincadeira muito divertida que pode envolver toda a família durante muito tempo, tá? Então, aqui é o texto sobre a brincadeira, que você tem que olhar todo ele para começar a brincar. Aí tá na página 10, já pede para você fazer a interpretação do texto. Qual foi o jogo que Felipe e sua família fizeram? Quantas vezes Felipe poderia usar este vale brinquedo? Aí você vai lá, volta sempre aqui no texto para saber todas as informações que o texto tem. Então, ele brincou de dedanha, ele usou a noite inteira, podia ficar durante muito tempo para fazer a brincadeira. O que não vale numa brincadeira é você ficar zangado com o seu amigo que ganha, ou porque você perde, tá? Brigas não pode ter, tem que levar na brincadeira, tá? Aí, na mesma página, que é a página 10, está escrito para que vocês escreva que brincadeira você acha que poderia ser feita se tivesse cada um desses várias brincadeiras, tá? Então, você tem aqui umas cartas, eu acho que é uma carta para virar, uns jogos de memória. Você pode brincar daquele jogo de memória, você pode brincar de cartinha agora em casa, você pode brincar de cartinha o tempo inteiro para virar. Brincar com massinha, com sucatas para fazer brinquedos de caixa de papelão, de coisas, bolas de meia, coisas assim. E uma oficina de brinquedo, show de talentos. Como a gente pode brincar de show de talentos em casa? Contar uma história, interpretar, cada um interpretar o lobo mau, a Chapeuzinho, uma vovó, fica divertido, não é? Ou adivinhar o título de um livro, com você fazendo as mímicas.
Brincar de cantar também é uma boa opção, não é? Então tem várias brincadeiras que a gente pode fazer em casa, tá? E nos divertimos muito. E agora, a última folha que a gente vai fazer por hoje, né? É a página 11. Você tem uma brincadeira aqui, ó, de escolher uma dos vários brinquedos, tá? A notícia é: a família reunida para dar muitas risadas em uma noite de estratégia e diversão. Só não vale fazer bico se perder a rodada. Aí a imagem é sempre importante para abrilhantar o que está escrito, porque o que está escrito é abrilhantado pela imagem que você vê. Então você entende melhor o texto quando você olha a imagem e lê o texto, além de ficar mais prazeroso para a vista, né? O que as pessoas estão fazendo nessa imagem? Parece que elas estão jogando um jogo, né? Não sei se de carta, de baralho. Aí eles pedem para vocês criarem o seu vale brincadeira, tá? Então, da próxima vez, nós vamos partir daqui, se vocês fizerem o seu vale brincadeira, inventar o vale brincadeira, escrever aqui, olhar no texto como ele fez o vale brincadeira dele e fazer o vale brincadeira de vocês aqui. Então, até uma próxima aula. Muitos beijos para vocês. Um bom dia, tá?